So, welcome to Calvary. Então, bem-vindos a Calvary. So tonight we're starting a new series on blessings and curses. E aí, hoje à noite a gente está começando essa nova série de bênçãos e maldições. We want to see exactly what the Bible says, A gente quer ver exatamente o que a Bíblia diz, because these topics are so widely talked about in the churches today. porque esses tópicos são falados tão amplamente nas igrejas hoje. And so we want to know, what does the Bible actually say, not what some guy thinks. Então a gente quer ver exatamente o que a Bíblia diz e não o que algum cara acha. Okay? This is really, really important. Isso é bem importante. The Bible is the basis of what we believe. A Bíblia é a base daquilo que a gente crê. Okay? So when you're believing something and it goes against the Bible, Então, se você crer em algo que vai contra a Bíblia, you have a real problem. você tem um grave problema. Okay? I had a conversation recently about this topic. Recentemente, eu tive uma conversa sobre esse assunto. And I said to this person, okay, show me in the Bible where it says this that you're saying. E eu falei pra pessoa, tá, então me mostra na Bíblia onde que diz isso que você tá me falando. Just give me 2 or 3 verses about this. Me dá 2, 3 versículos sobre isso. Só. And the person said, no, this is what I believe. E a pessoa falou, não, é nisso que eu acredito. I understand that's what you believe, but what does the Bible say about this? Tá, eu entendo que você acredita, mas o que a Bíblia fala sobre isso? And then I even lowered the standard. I said, just give me one verse that talks about this. Aí eu baixei um pouco o padrão e falei, me dá só um versículo que fala isso aí. They didn't have it. E não tinha. But they continue to argue, no, but this is what I believe, this is it. Mas a argumentação continuou, não, é nisso que eu acredito, e é isso aí. Okay, well, that's not how I work. Bom, não é assim que funciona. And that's not how all of us should work. E não é assim como nenhum de nós deveria funcionar. Because we have to base our faith on what the Word of God says. Porque a gente tem que basear a nossa fé naquilo que a palavra de Deus If diz. you believe something that contradicts the Bible, you're wrong. Se você acredita em algo que contradiz a Bíblia, você está errado. Okay, so we want to look tonight specifically what the Bible says about blessings. Então a gente quer ver hoje à noite especificamente o que a Bíblia diz sobre bênçãos. And we're going to start off in the New Testament tonight. Então a gente vai começar no Novo Testamento hoje. Okay, now, for those of you who don't know, the New Testament was written in Greek, Então, para aqueles que não sabem, o Novo Testamento é escrito em grego and the Old Testament was written in mostly Hebrew. e o Antigo Testamento é escrito na maioria em hebraico. Okay, we're not going to look at the Hebrew tonight. We're going to save that for a couple weeks. Hoje à noite a gente não vai olhar o hebraico, a gente vai guardar isso para algumas semanas. But we want to start off in the New Testament because this is the Testament that pertains to us the most. Mas a gente vai começar então no Novo Testamento porque esse é o testamento que é mais próximo da gente. Okay? The Old Testament was an agreement that God made with his people, the nation of Israel. O Antigo Testamento era um acordo que Deus tinha feito com ele, entre ele e a nação de Israel. And it was very sacred, E era bem sagrado, very important. bem importante. Okay? But when Jesus came, he changed things. Mas quando Jesus veio, isso mudou as coisas. And it's interesting because the word testament, it really means an agreement. E é interessante porque a palavra testamento realmente significa um acordo. Okay? Or what it could be translated as a covenant. Ou pode ser traduzido como uma aliança. Okay? So it's kind of like a contract that we have today. É meio que como um contrato do que a So, gente tem so, hoje. so God had this agreement, this contract with the nation of Israel. Então Deus teve esse contrato, esse acordo com a nação de And it was Israel. based upon his law. E era baseado na lei dele. And so there were certain requirements that the nation of Israel had to comply to. Então existiam alguns requisitos que a nação de Israel tinha que cumprir. When Jesus came, he changed E things. quando Jesus veio, essas coisas mudaram. He talked about them taking the cup of his blood Eles falam, a Bíblia fala sobre tomar o cálice do sangue dele. He says, this is the blood of the new covenant. Desculpa, quando ele vai tomar o cálice na ceia, ele diz: esse é o cálice do meu sangue da nova aliança. Okay? And so he was changing things. Então ele estava mudando as coisas. And what was going on, he was changing the way that we as human beings interact with God. E o que estava acontecendo é que ele estava mudando a forma como nós, seres humanos, interagimos com Deus. We no longer have a legal relationship. A gente não tem mais um relacionamento legal, We have a relationship based upon grace, based upon the Holy Spirit. mas a gente tem um relacionamento baseado na graça, baseado no Espírito Santo. Okay? So, because of this change, that's why we're going to start off in the New Testament. Então, por causa dessa mudança, é que a gente vai começar no Novo Testamento. Okay? Because this is the covenant that pertains to us as Christians. Que é a aliança, então, que pertence a nós como cristãos. So what we're going to do tonight is we're going to look at all the words in the Greek that talk about bless or blessing or blessed or any form of this word. Então, o que a gente vai fazer hoje à noite é olhar no Novo Testamento cada ocorrência das palavras
bênção ou abençoar ou abençoou, enfim, cada uma das formas dessa palavra. Okay? There are 7 words in the Greek for bless. E existem 7 palavras para bênção no grego. Okay? So we want to look at each one of these words, Então a gente vai olhar cada uma delas, and we want to give the definition and see where they are used. então a gente vai ver a definição e também onde ela é usada. Okay? Now, this is really important to see how detailed the ancient Greek was. E isso é interessante ver, é importante ver quão detalhado é o grego antigo. Because when we talk about these things in English, for example, Porque, por exemplo, quando se fala dessas palavras em inglês, we have one word, a gente tem uma palavra, bless, bênção, and we have several forms of that word. e várias formas dessa palavra. Well, the Greek has more words. Mas o grego tem mais palavras. Portuguese is a little better. We have 2 O words. português é um pouco melhor, tem duas palavras. Because we have bençoar and bem-aventurado. Também. right? A gente tem bênção ou bem-aventurança. Okay, and so it's kind of the same idea, but there's a little bit of difference. Quando você vê na Bíblia, são a mesma ideia, mas um pouquinho diferente. But the ancient Greek was so specific. Mas o grego antigo é bem específico. You know, one of the things that's interesting about the ancient Greek is that when they spoke, when they wrote, they conjugated everything. E o interessante sobre o grego antigo é que quando eles escreviam, eles conjugavam tudo. So they conjugated verbs, Então eles conjugavam verbos, but then they also conjugated the adjectives and the nouns as well. mas conjugavam também os adjetivos e os substantivos também. And it was so specific in the conjugation that if you changed the order of 2 words, it didn't change the meaning of the sentence. E isso ficava tão específico que mesmo que você mudasse a ordem entre duas palavras, não mudava o significado. In English, you change 2 words, man, it changes the whole meaning. E em inglês, se você mudar a ordem de duas palavras, muda o significado inteiro. Okay, so we want to see the detail in the Greek. Então a gente quer ver o detalhe no grego. Most people have these, like I said, these wrong ideas about blessings, Tem muita gente que tem, como a gente já disse, essas ideias erradas sobre bênçãos and they've never studied the Greek. e nunca pararam para estudar o grego. They just kind of read a passage and then say what they think. Eles meio que só leem uma passagem e dizem o que eles acham. And that's going to create all sorts of erroneous ideas, and it affects the culture. E aí isso cria todo tipo de ideia errônea que afeta a cultura até. Okay, so let's get started. Então vamos começar. We're talking about Então blessings. vamos falar sobre bênçãos. Good thing to talk about. É uma coisa boa para Okay, falar. we're going to just focus in on this today, and next week we're going to talk all about curses. Então hoje a gente vai focar só nessa palavra e semana que vem a gente vai focar então sobre as palavras para maldição. Okay, it's going to be a little more heavy, right? Vai ser mais pesado, Okay, but it'll still be fun. mas vai ser legal. Okay, we're going to see there's a lot of wrong ideas out there. A gente vai ver que também tem várias ideias erradas por aí. Okay, so let's get started. Então vamos começar. Okay, we start off with this first word. Então a gente vai começar com essa palavra This is, primeiro. this is by far the most difficult word to pronounce. Essa aqui de longe é a mais difícil de pronunciar. It's enulageo. É algo como eunulogeo. Okay, neither of us are experts in Greek. Nenhum de nós dois é especialista em grego. So if any of you guys are pronunciation snobs, you can just keep to yourself. Então, se algum de vocês é algum snob de pronúncia, você pode guardar pra você, tá? Okay, enulogeo. Então, eunulogeo. Okay, this is a word that is not used very often in the New Testament. It's only used 2 times. É uma palavra que ela não foi usada muito frequentemente no Novo Testamento, foi só 2 vezes. What it means is basically to give a benefit. E o que ela significa basicamente é dar um benefício. Okay, now this word, we don't really use this in terms of us. E essa palavra, na verdade, nem foi usada muito em termos de nós. Because in these 2 passages, what they're doing is they're quoting the Old Testament. Porque nessas 2 passagens o que está sendo feito é uma citação do Antigo Testamento. So take a look, Acts 3:25. Então vamos olhar, Atos 3, 25. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Okay, so he says, through you, all the people of the world, all the nations will be blessed. Então ele diz, por sua descendência, todos os povos da terra serão Okay? abençoados. Then in Galatians 3:8, he says basically the exact same thing. E também em Gálatas 3:8 ele diz basicamente a mesma coisa. Prevendo a escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Okay, so here what he's doing, he's quoting several passages from the Old Testament. Então aqui o que ele está fazendo é citar várias passagens do Antigo Testamento. One of them is Genesis 22:18, sorry. Uma delas é Gênesis 22:18. Another one is, I lost it, I'm sorry. Genesis 26:4. Outra delas é Gênesis 26:4. Gênesis 26:4 Or Genesis 12:3.
ou Gênesis 12:3. Okay? What he's saying, Abraham, you're going to be blessed. E o que Deus estava dizendo era, Abraão, você vai ser abençoado. And then through you, all the nations will be blessed. E através de você, todas as gerações vão ser abençoadas. And then As nações. in order to quote that, they had to translate that word from the Hebrew into the Greek. Então, para fazer essa citação, eles tiveram que traduzir essa palavra do hebraico para o grego. And this is the word that we got. E aí essa é a palavra que a gente ficou. Okay. It's not real relevant to us. Não é tão relevante para a gente. So we'll continue. Então a gente vai continuar. Okay. Second word, Segunda palavra okay, is eulogio. é eulogio. Eulogio, yeah. This is a word that's used more common. It's 44 times in the New Testament. É uma palavra usada de forma mais comum, é usada 44 vezes no Novo Testamento. And what it means is to speak well of. E ela significa falar bem de. Okay? So, if you want to speak well of somebody, you're going to compliment them, tell them what they're good at. Então, se você vai falar bem de alguém, você vai elogiá-lo, você vai falar no que eles são bons. So, I'm going to talk about JJ and I'm going to say, man, this is one of the most beautiful human beings ever to grace the planet. Então, traduzindo o tom literalmente, apesar de eu não concordar muito, se ele for me elogiar, ele vai dizer que JJ é uma das pessoas mais bonitas já criadas na Terra, alguma coisa desse tipo. It's true, right? Ele perguntou se é verdade. So, I'm going to talk well about him. Man, hey, you guys need to meet my friend JJ. He's awesome. He's such a cool guy. Very beautiful. Fantastic. Então, é falar bem de alguém. É tipo, não, conheça aqui o meu amigo JJ, ele é um cara muito legal, ele é muito inteligente, muito bonito, é um cara muito legal de conhecer. This can be used of God talking about us, Então, essa palavra pode ser usada de Deus falando sobre nós, of us talking about God, ou nós falando sobre Deus, or us talking about one another. ou nós falando um sobre o outro. So that's why it's more used in the New Testament, because it's got a wide variety of uses. Então é por isso que ela é mais usada no Novo Testamento, porque ela tem esse uso mais amplo. Okay, take a look here. Luke chapter 2, verses 27 through 32. Vamos dar uma olhada no exemplo de Lucas 2, 27 ao 32. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Okay, so what you can see here in verse 28, Simeon takes baby Jesus. Então, o que você consegue ver aqui no versículo 28 é Simeão tomando aqui o menino Jesus, And it says that he worships God. e ele então adora a Deus. Okay? Louva a Deus. This is the word to bless, or eulogio. E essa palavra aqui, louvou a Deus, é a palavra eulogio. Because as he's speaking well of God, it's a form of worship and adoration. Porque, então, ele está abençoando, dizendo bem, né, nessa forma de louvor e adoração a Deus. I remember when I was in college, I was participating in a group. E eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu participei nesse grupo. And this group, we had this amazing worship team. E nesse grupo a gente tinha esse grupo de louvor incrível. Okay? The guy who led the worship, he actually grew up here in Brazil. E o cara que dirigiu o louvor, ele na verdade cresceu no Brasil. He was a missionary kid down here. Ele era missionário quando ele estava aqui. Okay? And so then he came up there and he was leading worship. He was fantastic. Então ele estava lá, ele dirigiu o louvor e era ótimo. And I remember one night he said, guys, let's stand and bless the Lord. E ele falou, então, teve uma noite que ele falou, gente, então vamos levantar e abençoar o Senhor. And I was like, what? E eu fiquei, quê? Bless the Lord? What is he talking about? Abençoar o Senhor? O que ele está falando? He blesses us. We don't bless him. É ele que nos abençoa, a gente não abençoa ele. Man, he knew a lot better than I did, I'll tell you that. Eu vou dizer que esse cara sabia bem mais do que eu. Okay? The Bible is very clear. A Bíblia é bem clara. We can bless the Lord. Nós podemos abençoar o Senhor. It's not the way that we think of in the culture here. Não é o jeito que a gente pensa na cultura aqui. But we're speaking well of him. Mas a gente fala bem dele. And that translates into worship and adoration. E isso se traduz em louvor e adoração. Okay, now there's other examples of this a little bit different. Então tem outros exemplos que são um pouquinho diferentes. Take a look at Hebrews 7, verses 6 and 7. Vamos ver Hebreus 7, 6 ao 7. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior.
Okay, so this is the story of Melchizedek. Então aqui tem a história de Melquisedeque. Very strange figure in the Bible. Uma figura bem estranha na Bíblia. He meets Abraham, Que ele se encontra com Abraão and he gives him what looks like the communion, e dá a ele o que parece a ceia. and then he blesses Abraham. E então ele abençoa Abraão. And it says, without exception, the greater always blesses the lesser. E aqui diz que, sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Okay, so this man is very important because Abraham was very important. Então, esse cara é bem importante porque Abraão era bem importante. And the word that they use in both verse 6 and verse 7 is this word, E a eulogeo. palavra usada aqui, tanto no versículo 6 quanto no 7, é essa palavra eulogeo. Okay, so this is interesting. He's speaking well of Abraham. Então é interessante, ele está falando bem de Abraão. Now we kind of think there's some like mystical power that he's sharing with Abraham, Então, a gente tende a pensar que tem um tipo de poder místico que ele está compartilhando com Abraão. and that because he said this thing and gave him this mystical power, Abraham's going to be rich and blessed throughout the rest of his life. E aí, porque ele falou essas palavras e cedeu a ele esse poder místico, então é que Abraão vai ter a sua vida abençoada e tudo. He's just speaking well of Abraham. Ele só estava falando bem de Abraão. Isn't that interesting? Não é interessante? That's not what we think about when we read it in the Portuguese or in the English. Não é o que a gente pensa quando a gente lê, tanto em inglês quanto em português. Okay, another example of this is Hebrews chapter 11. E outro exemplo disso é Hebreus capítulo 11, Look at verse 20 and 21. nos versículos 20 e 21. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Okay, so this is talking about that sort of generational blessing that was passed down from Abraham to Isaac to Jacob. It just kept going. Então aqui está falando sobre aquela espécie de bênção geracional que é passado de Abraão, Isaac e Jacó e vai seguindo. Okay, now they use it in both verses, Então ela é usada nesses dois versículos, talking about Isaac blessing Jacob, falando sobre Isaac abençoando Jacó and then Jacob blessing the children of Joseph. e Jacó abençoando os filhos de José. Okay, this is really important. Isso é bem importante. These were significant moments in the history of the nation of Israel. Foi um momento bem significativo da história de Israel. And again, it's using the same word, eulogeo. E de novo está usando essa mesma palavra eulogeo. They're just speaking well of them. Ele só está falando bem deles. Now, does that mean that God listens to when they're speaking well? Ah, mas então isso significa que Deus ouve quando a gente fala bem? It seems that that's what's going on. Parece que é isso que está acontecendo. Because they speak something and then God sort of confirms that and does something with the words. Porque ele fala essas coisas e parece que Deus meio que confirma isso, faz alguma coisa com essas palavras. But you notice the power is in God, not in the person that's speaking the blessing. Mas aí se nota que o poder está em Deus e não na pessoa falando as palavras. It's really, really important, right? Isso aqui é bem importante, certo? Okay. Next word. Então, próxima palavra. Yeah. Eulogetas. Eulogetos. Okay. Eulogetas. That's a tough one. Okay, this one's used 8 times in the New Testament, a little less used. Essa palavra é usada 8 vezes no Novo Testamento, é um pouco menos usada. Okay, again, this is about one who is spoken well of. E de novo, isso aqui se trata de alguém que é elogiado, que recebe um elogio. It means to be worthy of praise. Significa ser digno de louvor. And this is only used of God. E essa palavra só é usada ali para Deus. Okay, so this has no relevance to us as far as us receiving blessings. Então essa palavra não tem nenhuma relevância para nós, como no sentido de nós recebemos bênçãos. But it's very important to notice God being worthy of praise. Mas ela é bem importante da gente saber que Deus é digno de louvor. Okay, some interesting verses in here. Alguns versículos interessantes aqui. Start off Mark 14, verse 61. Vejamos Marcos 14, 61. Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: Você é o Cristo, filho do Deus bendito? So here he's saying that God is blessed. Então aqui ele está dizendo Deus bendito. It refers to him as the blessed one. Ele está se referindo ao bendito. That's kind of cool, right? Isso é legal, né? The one who is worthy of praise. É aquele que é digno de louvor. It's 100% true. É 100% verdade. Okay, and even though it's one of the leaders of the Jews using this to question Jesus, E até sabendo que um desses líderes dos judeus está usando isso para questionar Jesus, it's still 100% true of God. ainda assim é 100% verdade para Deus. He is the blessed one. He is worthy of all praise. Ele é o bendito, ele é o digno de todo louvor. Okay, now here's another one. It's interesting. Ephesians 1:3. E aqui tem mais um, Efésios 1:3.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Okay, now this verse is interesting because he talks about blessings 3 times and it's 3 different words. Então, esse versículo aqui é legal porque ele fala de bênçãos 3 vezes e são 3 palavras diferentes. Okay, but the very beginning, this is the one that we're talking about. Mas essa aqui, bem do início, é aquela que a gente está falando. He says, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ." Diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Okay, what is he saying? O que ele está dizendo? He is worthy of Ele está praise. dizendo que ele é digno de louvor. Why? Por quê? Because he blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places. Porque ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Okay, but again, this is focused in on God and his greatness, Mas, de novo, isso aqui está focado em Deus e na grandiosidade dele. so that we remember how worthy he is of our praises. Para que a gente lembre de quão digno ele é dos nossos louvores. Okay, next word. Então, próxima palavra. This one's a little more important. Essa aqui é um pouco mais importante. Okay, this word is eulogia. Essa aqui é eulogia. Okay, I don't know if I'm pronouncing that correctly. Eulogia? I don't know. Eu não sei se eu estou pronunciando também, talvez eulogia. Não sei. Okay, this is not used a lot. It's used 16 times in the New Testament. Essa daqui também não é usada muito, é usada 16 vezes no Novo But Testamento. 16 times is a good amount. Mas 16 é uma boa quantidade. Okay, and what it talks about expressing good wishes to somebody, Então, do que ela fala? Ela é expressar bons votos, bons desejos a alguém. or praise to God. Ou louvor a Deus. But it can also be talking about a good word or action by God. Mas ela também pode ser uma boa palavra ou ação que vem de Deus. So this is going to be the word that we talk about most of the time when we talk about here in Brazil. Então, essa daqui é a palavra que a gente quer falar várias vezes quando a gente fala no Brasil. God blessed me with whatever it is, fill in the blank. Deus me abençoou com preencha a lacuna. Okay? Or God, please bless us, in this thing. Ou então, por favor, Deus nos abençoe nesse negócio aqui. But it's used in so many different ways. E ela é usada de tantas formas diferentes. Okay, so back to Ephesians 1:3. Então, voltamos a Efésios 1:3. Okay? When he talks about, he says, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ." Então, quando ele começa, ele fala, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Why? Because he has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places. Então, por quê? Porque ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. When he talks about these spiritual blessings, this is the word. Quando ele fala das bênçãos espirituais, a palavra é essa. It's a good word or action that God has done for us. É exatamente esse o caso, é uma boa palavra ou ação que Deus fez por nós. And then as he continues through the rest of chapter 1 of Ephesians, E enquanto ele vai seguindo no capítulo 1 de Efésios, he goes through and he starts to mention all these different blessings that we have received in Jesus Christ. ele continua mencionando todas essas bênçãos que a gente recebeu em Jesus Cristo. Okay, but one thing you'll notice, Mas uma coisa a notar it's all spiritual. é que é tudo espiritual. There's nothing material in that passage. Não tem nada material nessa passagem. Okay, but that's the problem, right? E aí que tá o problema. Because when we hear other churches talking about these ideas, Porque quando a gente escuta outras igrejas falando sobre essas ideias, it's almost 100% talking about getting things. é quase 100% de obter coisas. Get a new apartment, get a imported car, a new something. É ter um apartamento novo, um carro importado, um alguma coisa. Okay, I mean these are really important, right? This is the symbol of your greatness. Então, são coisas bem importantes, né? O símbolo da sua grandiosidade. Okay, but the truth is the Bible talks very, very little about these things. Mas a verdade é que a Bíblia fala muito, muito pouco dessas coisas. Okay, when it continues using this word, look in Revelation chapter 5. Então, continuando a usar essa palavra, a gente tem Apocalipse 5, 11 ao 13. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Okay, so you guys notice I put it in bold face the word louvor
2 times in here. Então, notem, eu coloquei aqui em negrito a palavra louvor as 2 vezes aqui. In the English, we translate it as blessing twice. No inglês, a palavra é traduzida como bênção 2 vezes. But they translate it in the Portuguese as worship. E aqui em português ficou traduzida como louvor. Okay? But this is the word, eulogia. E a palavra aqui é essa, eulogia. Okay? So it's interesting because we talk about receiving something from God, but this is saying that he's worthy of worship, and it uses the same word. E é interessante porque a gente diz aqui que é de receber coisas de Deus, mas aqui está dizendo que ele é digno de receber louvor. Because the meaning, the definition of the word, it also talks about praise to God. Porque a definição da palavra também fala de louvor a Deus. Okay? One more example, Galatians chapter 3, verse 14. Mais um exemplo aqui, Gálatas 3, versículo 14. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Okay, so here it talks about the blessing of Abraham. Então aqui está falando da bênção de Abraão. This is one of the big things that a lot of churches get really excited about. Então é uma daquelas coisas grandes que tem muita igreja que fica bem animada com isso. We are part of Abraham's family. Nós somos parte da família de Abraão. That is exciting. Sorry? That is exciting. Isso é empolgante mesmo. It's something good to celebrate. Isso é algo legal de celebrar. Okay, but what they do is they take it too far. Mas o problema é que se leva isso meio longe. Okay, Abraham is the father of faith. Abraão é o pai da fé. Okay, he was the first guy in the Bible that really like, wow, look at his faith. Ele é o primeiro cara na Bíblia que tem e que se diz, olha a fé desse cara. That's not true. There were other guys who were before him. Tá, não é verdade, tem outros caras antes. But he was the first one to start a whole religion. Mas ele é o primeiro de onde se iniciou toda uma religião. Now, of course, that wasn't his plan. Claro que não, ele não era o plano dele. Okay, but he is the father of all the Jews, right? Mas ele é o pai de todos os judeus, certo? But then in the New Testament, they say he's not only the father of the Jews, but he's the father of faith. E aí no Novo Testamento está dizendo que ele não é só o pai dos judeus, mas também é o pai da fé. And through Jesus Christ, we can be included in his family. E que através de Jesus Cristo nós somos incluídos na família dele. When I was a kid, I didn't go to church a lot. Quando eu era criança eu não ia muito à igreja. Okay, but I remember I went a few times with a friend of mine. Mas eu lembro que eu ia algumas vezes com meu amigo. And we were singing this song there, Father Abraham has many sons. E a gente cantava essa música que diz que o pai Abraão tem muitos filhos. And then they're going on and on about how many sons he has. E aí vai falando sobre quantos filhos And I ele was tem. like, who the heck is Father Abraham? E eu ficava tipo, cara, quem é esse pai Abraão? And why does this guy have so many E kids? por que esse cara tem tanto filho? I had no idea, Eu right? não tenho ideia. Okay, the song is to celebrate us being included in his family. A música é para celebrar nós incluídos na família de So Abraão. if you think about all the Jews from Abraham until today, that's a lot of people. Então se você pensar em todos os judeus de Abraão, até hoje é muita gente. And then you consider all the Christians from the time of Christ until today, E se você conseguisse ver todos os cristãos do tempo de Cristo até hoje, it's a lot of é people. muita gente. Okay? So Abraham has a lot of children. Então Abraão tem muitos filhos. Okay? So it's a good thing to celebrate, right? É uma coisa boa de celebrar. Okay? But what happens is some people take it a little too far. Mas o problema é que algumas pessoas levam isso meio longe. They go outside what the Bible says. Elas vão para fora do que a Bíblia diz. Okay? What does the Bible say? O que a Bíblia diz? It talks about us having this blessing of Abraham, Ela fala sobre nós recebermos essa bênção de Abraão that we would receive this promise. para que a gente recebesse essa promessa. What promise? Qual promessa? Of the Holy Spirit. Do Espírito Santo. That's what it says in the verse. Diz no versículo. It says that we receive this blessing from him to be included in his family, Diz que a gente recebeu essa bênção que vem dele, de ser incluído na família dele, to be saved by faith, para ser salvo pela fé and then ultimately to receive the Holy Spirit. e então receber o Espírito Santo. Okay, notice there's nothing material going on in this passage. Note que não tem nada material nessa passagem. And you guys go through, read all of chapter 3 of Galatians, there's nothing material that it's talking about. E se você seguir lendo todo o capítulo 3 de Gálatas, não tem nada material ali. But then certain people, they go through, no, you're going to be rich like Abraham because he was rich. Mas algumas pessoas vão dizer, não, você vai ser rico porque Abraão foi rico. And then they start claiming these things. No, this is ours to claim in the name of Jesus. E aí eles começam a declarar essas coisas, dizendo, não, isso é nosso porque nós temos Jesus. Because we're connected to the blessing of Abraham. Porque nós estamos conectados com essa bênção de Abraão. It's not material. Não é material. Never does it talk about anything material connected to Abraham. Nunca, em lugar nenhum, fala de nada material conectado com Abraão aqui. Okay? So then people start to go astray and whole churches start to go astray. Então as pessoas vão se afastando e igrejas inteiras vão se afastando disso. Okay? So, as we see this word used in the New Testament, Então, não sei.
as we see this word used, À medida que a gente vai vendo essa palavra usada no Novo Testamento, we see it talking about the blessing of the gospel, a gente vê ela usada na bênção do Evangelho, talking about the blessing of the communion cup. a bênção do cálice da ceia de comunhão, It talks about the blessing that Esau lost. a bênção que Esaú perdeu, And it talks about the power of the tongue in James chapter 3. e também fala sobre o poder da língua em Tiago capítulo 3, How he says that through the same place come blessings to God and curses to man. onde ele diz que do mesmo lugar vem bênçãos a Deus e maldição aos homens. And it uses the same word. E aqui é ali a mesma palavra. So it's got a really wide variety of uses within the New Testament. Então ela tem esse uso bem amplo no Novo Testamento. Okay, now there's one verse that's very important. Mas tem um versículo que é bem importante. 2 Corinthians chapter 9 verse 6. Segundo aos Coríntios 9, versículo 6. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também se fará. O que semeia em abundância se fará. Okay, now you don't see the word blessing in this passage, do you? Então, aqui não dá para ver a palavra bênção, dá? But it's in the Greek. Mas está no grego. That's why the Greek is so important, right? Por isso que o grego é tão importante. Okay, when it talks about abundance, Quando fala aqui de abundância, this word it's a combination of two words in the Greek. essa palavra no grego é uma combinação de duas. The word epi, which means to come upon, Que é a palavra epi, que é vir sobre, and this word eulogia. e essa palavra eulogia. And together that forms the word abundance. E aí juntas elas formam essa palavra que a gente traduz por abundância. So it's connected, right? Então tá conectado, Okay, certo? now what is he saying here? Então o que ele está dizendo? He talks about planting and reaping. Ele está falando sobre plantar e colher. This is a basic principle of life. É um princípio básico da vida. Okay, if we had a field Se a gente tiver um campo, and we plowed that field and made it perfect for planting seeds, aí a gente prepara todo esse campo e deixa ele perfeito para plantar sementes. and we get seeds like corn, Aí a gente pega sementes tipo de milho. okay, and we go on out there and we plant 5 seeds. Então a gente vai lá e planta 5 sementes. Well, hopefully we'd have 5 stalks that would grow up, Então a gente espera que a gente vai ter 5 pés de milho, plantas, enfim, que vão crescer. okay, and each one of them would produce several ears of corn, E cada um dessas vai produzir vários milhos. okay, and that's Espigas de cool. milho. Okay, that's cool, right? Isso é legal, certo? Okay, but if we take the same field and we plant 100 seeds, Mas se a gente pegar o mesmo campo e plantar 100 sementes, hopefully we would get 100 plants, a gente espera receber 100 plantas. and we would produce a lot more corn. Então isso vai produzir muito mais milho. Okay, this should be really obvious to us, right? Isso deveria ser bem óbvio, certo? If you plant a little, you're going to have a little. Se você planta pouco, você vai ter pouco. If you plant a lot, you're going to get a lot more. Se você planta muito, você vai ter muito mais. Okay, that's good, right? You guys that makes sense? Isso é bom, certo? Fez Okay. sentido? Okay, everyone's kind of in a daze right here. Talvez alguém esteja meio viajando. Okay, so this principle is stated very similarly, but not the exact same thing, in the Proverbs. Então, esse princípio é colocado basicamente da mesma forma, similar, não exatamente igual, em Provérbios. Okay, and then it's repeated here. E aí é repetido aqui. What is he saying? O que ele está dizendo? He's not talking about planting per se, Ele não está falando literalmente de plantar. but he's talking about being generous with the things that we have. Ele está falando sobre ser generoso com as coisas que a gente tem. Not only with our money, Não só com dinheiro, but with our possessions, with our time, with our attention. mas com as nossas posses, com o nosso tempo, com a nossa atenção. Okay, it's really important, right? Isso é bem importante. He Certo? says, if you're generous with these things, you will receive back generously. Ele está dizendo que se você for generoso com essas coisas, você vai receber generosamente He também. who plants abundantly will also reap abundantly. Aquele que planta abundantemente também vai colher Okay? abundantemente. This is the only reference in the New Testament where it's talking about receiving something abundantly, using this word eulogia, and it's talking materially. Essa aqui é a única passagem onde a gente tem essa palavra eulogia sendo usada sobre receber abundantemente uma coisa boa e pode ser também alguma coisa material. Okay? That's really good, right? Então, isso aqui é bem legal, né? Okay? It's not outside the Bible, Não está fora da Bíblia, but it's also not emphasized in the Bible. mas também não está enfatizado na Bíblia. Man, that's all you hear from certain churches. Mas e às vezes é só o que se escuta em alguma igreja. It's all about getting the new stuff. Só ganhar coisa nova. And people start to say, man, when I gave my life to Jesus, I started reading the Bible and praying, I got all this stuff.
Tem gente que diz, quando eu entreguei minha vida a Jesus e comecei a ler mais a Bíblia, eu ganhei todas essas coisas. Okay? And that's the message, right? Give your life to Jesus and you're going to be rich. É a mensagem, entrega a vida a Jesus e você vai ser rico. Man, that's É ridiculous. ridículo. That's not biblical. Não é bíblico. Now, is there a little bit of truth in that? Tem um pouquinho de verdade nisso? Yeah, there is a little bit of truth. Tem um pouquinho. But it's being extended, stretched so far that it's almost not truth at all. Mas para ser tão esticado assim, praticamente não é verdade. Okay? So we need to be very careful. Então a gente tem que tomar muito Okay? cuidado. The idea is there. A ideia tá ali. We are called to be generous. Nós somos chamados a sermos generosos. Okay? You guys need to think about your life. Are you being generous as a Christian? A gente precisa pensar na nossa vida. Eu tô sendo generoso como cristão? The context of this passage in 2 Corinthians is about giving to others who are in need. O contexto dessa passagem aqui em Coríntios é dar àqueles que estão em necessidade. And he promises that when you give, God will bless you abundantly so that you will continue to have more to give to others. E ele promete que quando você dá abundantemente, Deus também vai te abençoar para que você continue tendo o que dar. But notice what the connection is. Mas note onde está a The conexão. only verse that talks about receiving these material goods Esse único versículo que fala sobre receber bens materiais also talks about giving them away to bless others. também fala sobre entregá-los para abençoar outros. Okay? So we cannot be selfish when we start talking about this. Então a gente não pode ser egoísta quando a gente fala disso. Okay? Now, when you go to another culture, you notice things that are different. Então, Yeah. quando você vai para uma outra cultura, você nota como as coisas são diferentes. Brazilians, they go to the United States. Brasileiros que vão para os Estados Unidos. And they notice things that I don't notice. Aí eles notam coisas que eu não noto. Because it's so normal for me, I don't even realize that it's going on. Porque é tão normal para mim que eu não percebo. So many Brazilians have said to me, Tantos brasileiros já me disseram. Tom, Americans don't eat during the day. Tom, os americanos não comem durante o dia. They're just taking little snacks here and there. Eles só ficam fazendo uns lanchinhos aqui. Oh, I'm so hungry, I'll have some popcorn. Eu tô com tanta fome, eu vou comer pipoca. Oh, I'm so hungry, I ate some raisins. Eu tô com fome, eu vou comer passas. It's like we don't eat during the day. I didn't realize that. É tipo, cara, a gente não come durante o dia, eu não percebo isso. Okay, and then we eat a lot at night, which is really not that healthy. A gente come muito à noite, o que também não é muito saudável. Okay, and it's something that I never noticed, and it took Brazilians going there to tell me that. E é alguma coisa que acontece, mas eu nunca tinha percebido e precisou de brasileiro me contar. Okay, I came to Brazil and I noticed things that other people didn't notice. Então, eu vim pro Brasil e eu percebo coisas que brasileiros não percebem. And I was talking to my wife and I was saying, what's up with your guys' obsession with being blessed? E aí eu tava conversando com a minha esposa e dizendo, cara, que obsessão é essa que vocês têm com bênção? I've never seen this before. Eu nunca tinha visto isso. I've been to churches in North America and Europe. I've never seen this. Eu já tinha ido a igrejas nos Estados Unidos ou na Inglaterra e nunca tinha visto isso antes. But there's something being a little bit perverted in the teachings here. Mas tem alguma coisa um pouco pervertida, algo que foi distorcida nos ensinamentos aqui. God does want to bless you. Deus quer sim te abençoar. Absolutely. Sim, com certeza. But he wants to bless you mostly spiritually. Mas ele quer te abençoar geralmente espiritualmente. And when he blesses you materially, E quando ele te abençoa materialmente, he wants you to use that for others, ele quer que você use isso para outros, not for yourself. não para você. The idea of blessing here in Brazil is very selfish. A ideia de bênção aqui no Brasil é muito It's egoísta. very selfish. É muito And egoísta. it's something that turns so many people off to the message of the gospel. É algo que desliga muita gente da mensagem do evangelho. Because they're always saying, oh, churches, all they want is your money. Porque as pessoas dizem, a igreja, tudo que elas querem é dinheiro. All they're focused in is on your possessions. Tudo que elas estão focadas é nas suas posses. And they're kind of right. E meio que eles estão certos. Okay, we need to change that. A gente precisa mudar isso. Now, obviously, we're not going to change the whole culture, É claro, a gente não vai mudar a cultura inteira. but we're going to start right here, of course. Mas a gente quer começar aqui. Now, we're pretty good. We're pretty good in this. A gente tá indo bem, a gente tá bem aqui. But I want to make sure you guys understand why we do the things that we do, Mas eu quero garantir que vocês entendam por que a gente faz as coisas que a gente faz. because this is what the scripture is emphasizing. Porque é o que as escrituras enfatizam. Okay. Let's continue on. Então, continuaremos. 3 more words. A gente tem mais 3 A palavras. different root for this word. E essa aqui tem uma raiz diferente. Okay? First word is makarizo. A primeira é macarizo. Okay? This means to pronounce as blessed. Ela quer dizer anunciar uma bênção ou pronunciar como abençoado. This word is only used 2 times in the New Testament. E essa palavra só é usada 2 vezes no Novo Testamento. First time in Luke 1:48. A primeira é em Lucas 1:48.
pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Okay, this is talking about Mary, the mother of Jesus. Então aqui quem está falando é Maria, a mãe de Jesus. God declared her to be blessed, and she's like, man, everyone's going to call me blessed. It's so awesome. Deus declarou ela como abençoada e ela falou, nossa, que legal, Deus me declarou abençoada, isso é incrível. Awesome, right? Maravilhoso. Okay, the other use is in James 5:11, 10 and 11. Outro uso é Tiago 5, 10 a 11. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. So here we talk about the prophets. Então aqui a gente está falando dos profetas. The prophets were blessed. E os profetas foram abençoados. Why? Por quê? It says that they were example of patience in suffering. Diz aqui que eles eram exemplos de paciência e sofrimento. I don't hear that being taught on the TV, I'll tell you that. Eu não vejo isso ensinado na televisão, eu falo. Okay, oh, come to our church and you're going to be an example of patience in suffering. Tipo, não, vem pra nossa igreja, você vai ser um exemplo de paciência e sofrimento. Okay, but this is another word for blessed. Então, mas essa aqui é outra palavra para bênção. We're not going to use this much about ourselves A gente não usa ela tanto entre a gente, because it's only used twice in the New Testament and it's about Mary and the prophets. porque ela é usada só 2 vezes no Novo Testamento, é só Maria e falando dos profetas. Okay, next word. The word is makarismos. Então, próxima palavra, a palavra é macarismos. Okay, it's only used 3 times in the New Testament. Essa só é usada 3 vezes no Novo Testamento. Okay, here's one of them, Romans chapter 4, verse 6. Então, aqui está o primeiro exemplo, Romanos 4, 6. Davi diz a mesma coisa, quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Okay, this is the word happiness. Então, aqui é a palavra felicidade. Okay, in our translation in English it says the blessedness. E na tradução em inglês ficou a bênção. Okay, so what is he talking about? Então, do que ele está falando? This word it means to be blessed, to be fortunate, to be happy. Essa palavra significa ser abençoado, ser feliz, ser bem-aventurado de alguma forma. Okay, this is really cool. Isso é bem legal. This is what I want. É isso que eu quero. I want God to bless me with happiness. Eu quero que Deus me abençoe com felicidade. Because then I can be happy in any situation. Porque aí eu posso ser feliz em qualquer situação. That's what we want as Christians, right? É isso que a gente quer como cristão, certo? That's actually what the world wants when they're going after all the material goods. E na verdade é o que o mundo quer quando eles estão atrás das coisas materiais. They think that the new car and the new apartment and the new iPhone are going to bring them happiness. Eles acham que o novo carro, o novo apartamento, o novo iPhone vai trazer felicidade. But they don't bring happiness. Mas não vão trazer. Okay? God brings happiness. Deus traz felicidade. And so God was talking about the blessedness, the happiness that comes to certain people. Então Deus está falando sobre a bênção, sobre a felicidade que é, That comes to certain people. que vem a certas pessoas. Okay, now I'm going to come back to this verse in just a second, okay? Mas eu já vou voltar nesse versículo. Okay, next example is Galatians 4:15. Próximo exemplo aqui é Gálatas 4:15. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. So here, Paul's talking about the church in Galatia, Então aqui Paulo está falando sobre a igreja na Galácia, receiving him as a missionary, as an apostle, recebendo ele ali como missionário, como apóstolo, with happiness. com alegria. Okay? And they even received him. He said he was suffering so much, they would have given him their own eyes to help him. E ele até descreve aqui que ele fala que eles receberam ele com tanta alegria que, se pudesse para aliviar o sofrimento dele, dariam os olhos deles para ele. Paul had some eye problems, right? Paulo tinha problemas com os olhos, certo? But this is the same word. E essa aqui é a mesma palavra, They had alegria. this happiness, Tinha essa alegria. and it's a blessing. É uma bênção. Okay? They received him with a blessing. Eles receberam ele, então, com bênção. Okay? And this is basically it for this verse, for this word. E, basicamente, é isso que tem dessa palavra. Okay, so now we go to the last word. Então, a gente chega à última. Okay? The last word here is makarios. A última aqui é macarios, ou macarios. This is the word that's most commonly used in the New Testament Essa aqui é a mais comum usada no Novo Testamento, for blessing, right? para bênção. It's used 50 times. É usada 50 vezes. Okay? And what does this mean?
E o que isso significa? It means to be fully satisfied. Significa ser ou estar completamente satisfeito. And again, this is what I want. De novo, é isso que eu quero. Okay? When I was a teenager, all these people, especially older students, Então, e quando eu era um adolescente, outros alunos, outras pessoas, especialmente alunos, older students, outros alunos mais velhos, okay, they came, oh, bro, come with us, come to this party. eles chegavam pra mim e falavam, mano, chega aí, vamos lá nessa festa. Oh, we're gonna have so much fun. Let's drink this. Let's smoke this. A gente vai se divertir um monte, vamos tomar aquilo, vamos fumar aquilo. And I was like, all right, let's do it. E eu falava, beleza, vamos lá. Okay? And what I found is that it didn't bring satisfaction at all. E o que eu descobri é que não traz satisfação nenhuma. And there were so many times when someone either dropped me off at my house at night, Aconteceram tantas vezes de alguém me deixar em casa à noite, or maybe I drove home, ou talvez eu tenha dirigido pra and I casa, get out of my car, eu saía do carro, it's late at night, era tarde da noite, and I just felt this extreme emptiness come over me. e eu sentia esse vazio extremo em mim. And I was just like, man, I'm so empty. E eu pensava, cara, eu tô tão vazio. Why? Por quê? Because the things of the world don't satisfy. Porque essas coisas do mundo não satisfazem. We think that they will bring satisfaction. A gente acha que elas vão trazer satisfação. Because when you get that new job or the new apartment or new car, Porque quando você recebe esse trabalho novo, um novo apartamento, um novo carro, you're saying, man, look at this, I'm pretty successful. você olha e fala, cara, olha só, eu sou muito bem sucedido. I'm going to have the respect of my friends. Eu vou ter o respeito dos meus amigos. I'm going to be the man. Eu vou ser o cara. And really, it leaves you just empty. Mas na verdade só te deixa vazio. And people go from goal to goal. Porque daí as pessoas vão de objetivo em objetivo. They say, oh, once I get this, then I'll be happy. Porque elas vão, não, quando eu chegar ali eu vou ser feliz. And then they get there and they're like, it's totally empty. Mas aí elas alcançam aquilo e continuam vazias. And they're like, that's it? E aí é isso? And, oh, that was the wrong thing. It's this. This will make me happy. Não, é porque isso não era tudo. É aquilo ali que vai me fazer And they feliz. get there and they're empty. E aí chegam lá vazios. Oh, no, this will make me happy. Não, mas aquilo vai me fazer feliz. And some people spend their entire lives searching after something to satisfy their souls. E aí as pessoas passam a vida inteira buscando coisas que vão deixá-las vazias And na alma. the fact of the matter is, only Jesus will satisfy. Porque o que importa é que só Jesus satisfaz. Only Jesus. Só Jesus. Man, it's the only thing. Anything else that you're going after is just a waste of your time. É a única coisa. Tudo que você for atrás é só desperdício do seu tempo. Because God wants to fully satisfy your soul, not just your mind, not just your bank account. Porque Deus quer satisfazer completamente a sua alma, não só a sua conta bancária, não só o seu apartamento, sei lá. Your bank account. A sua conta Oh, you bancária. said that. Okay. So, take a look. Here's a couple of verses to talk about it. Então, dá uma olhada aqui. A gente tem alguns versículos sobre Matthew 5, verses 3 through 11. isso. Mateus 5, versículos 3 a 11. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. So, every time that he says, blessed be whoever, blessed are, Então, todas as vezes que ele diz, bem-aventurados são this aqueles. is the word makarios. Essa aqui é a palavra macarios. It means to be fully satisfied. Quer dizer, completamente satisfeito. So he says, fully satisfied are the poor in spirit, Então ele diz, completamente satisfeitos são os pobres em espírito. not the strong in spirit, Não o forte em espírito. not the prideful in spirit, Não o orgulhoso em espírito. not the selfish in spirit, Não o egoísta em espírito. the poor. O pobre. Okay, that's why Jesus said you have to deny yourself, take up your cross, and follow me. É por isso que Jesus diz que você tem que se negar a tomar a sua cruz e me seguir. You will never be satisfied as long as you're living for yourself, Você nunca vai ser satisfeito enquanto você estiver vivendo para as long as você. you're fighting for your rights. Enquanto você estiver vivendo pelos seus direitos. Okay, you'll never be satisfied. Você nunca vai ser And he satisfeito. goes on, he talks about all these different things. All these people will be fully satisfied. Então ele segue dizendo todas essas pessoas aqui que vão ser completamente satisfeitas. And then at the end he says,
blessed are those who are persecuted for righteousness' sake. E no final ele diz: benditos serão vocês quando por minha causa os insultarem. Okay? Or he says, blessed are they when they revile and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my name's sake. E também diz: bem-aventurados, completamente satisfeitos serão vocês quando vos perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Okay? Now notice it says for Jesus' sake, not for our sake. Mas note que diz aqui que Jesus diz por minha causa. Not because you're a jerk. Não porque você é um mané, Okay? Not because you're rude to people. não porque você é rude com as pessoas, Not because you're obnoxious. não porque você é desprezível. Okay? It's because of Jesus that they persecute you. Não, é se for por Jesus que te perseguem. You will be fully satisfied. Aí você vai ser completamente satisfeito. Again, I don't hear this being preached in the churches. De novo, eu não ouço isso pregado nas igrejas. Okay? I don't hear this on TV at all. Eu não vejo isso na TV de jeito nenhum. Okay? They're just talking about material blessings coming your way. Eles só falam de bênçãos materiais vindo para você. And Jesus is talking about a whole different level of E blessings. Jesus está falando sobre um nível completamente diferente de Something that bênção. goes entirely against the entire Western culture. Algo que vai totalmente contra a cultura ocidental. Okay? And then we'll go back to Romans 4. Então, voltamos aqui em Romanos 4. This time, look at verse 7 and 8. Dessa vez, versículos 7 e 8. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. So, he talked about the one who is happy. That's what he talked about in verse 6. Então, aqui ele está falando sobre aquele que é feliz, como ele estava falando no versículo 6. Okay? And then now he says, blessed are those whose lawless deeds are forgiven and whose sins are covered. E aí, então, agora ele diz como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. But this is the word makarios. Mas aqui é a palavra makarios. It means to be fully satisfied. Significa ser completamente satisfeito. So who is the person that's fully satisfied? Então, quem é a pessoa completamente satisfeita? The one who has their sins forgiven. Aquele que tem os pecados perdoados. He talks about how God will not impute your sin to you. Ele diz aqui no final como Deus não atribui culpa a essa pessoa. Man, that's the most important thing in life. Cara, essa é a coisa mais importante da vida. Man, you could be the best person Você pode ser, entre aspas, a melhor pessoa and you can have this great success in life, e ter todo esse sucesso na vida, all the education in the world, toda a educação no mundo and not have your sins forgiven. e não ter os pecados And perdoados. when you die, you suffer for that. You pay the price for your sins. E aí, quando você morrer, você sofrer por isso, pagar o preço pelos seus pecados. How can you ever be fully satisfied in that state? Como, nesse estado, você poderia possivelmente ser completamente satisfeito? It's impossible. É impossível. We have to have our sins forgiven. That's the most important thing. Nós temos que ter os pecados perdoados, essa é a coisa mais importante. And that only comes through Jesus. Isso só vem através de Jesus. Only through that same Abraham-like faith Só através dessa fé semelhante à de Abraão, that we see Jesus resurrected from the dead em que a gente vê Jesus ressurreto entre os mortos and that he washes us of all of our sins. e ele nos lava de todos os nossos pecados. And then we receive the true blessings of what the New Testament talks about. E aí a gente recebe as verdadeiras bênçãos do qual o Novo Testamento fala. To be happy, to be fully satisfied in life. Ser feliz, ser completamente satisfeito na vida. I know some of you guys grew up in the church, so you guys don't have the same experience as I did. Eu sei que alguns de vocês, muitos, talvez já tenham crescido em igrejas e não tiveram as mesmas experiências com pecado que eu tenho. And praise God for that. E louvado seja I Deus por wish isso. that I had grown up in the church. Eu gostaria de ter crescido na I igreja. wish I didn't do any of the things that I did. Eu gostaria de não ter feito nada dessas coisas que eu fiz. Okay? But I did. Mas eu fiz. And at least I have this shock of a difference of seeing what the life was like in the world and what it's like now with Jesus. E pelo menos eu tenho esse choque, eu vejo esse contraste entre como é viver a vida no mundo e viver a vida em Jesus. I see people who are Christians and they just keep wanting to go back into the world. E eu vejo pessoas que são cristãos e que querem voltar para o mundo. And I'm like, whoa, bro, what are you doing, man? I went there. It's not good. Don't go. E eu só penso, mano, o que você tá fazendo? Eu tive lá, não é bom, não I vai. just came from there. There's just death and destruction waiting for you. Eu acabei de vir de lá, só tem destruição e morte esperando. Turn around and go back. Dá a volta e vai pra lá. Man, people don't listen. E as pessoas não Like, ouvem. how can you want to go back in that when you're in the light? Como que você pode querer voltar quando você tá na luz? You have the source of all blessing in the world. Você tem a fonte de toda a bênção no mundo. And you want to go after the things that
don't satisfy at all in the world. E aí você quer ir atrás das coisas que não vão te satisfazer no mundo. It doesn't make any sense. Não faz nenhum sentido. Okay? Turn to Jesus. Se volte para Jesus. He's the only way. É o único caminho. Okay? Now, we looked at these 7 words. Então a gente viu aqui 7 palavras. These are the only words that are used for blessing in the Greek. São as únicas palavras usadas para bênção no grego. You don't see huge material blessings coming our way. Você não vê bênçãos materiais enormes vindo. You don't see financial excellence going on through these words. Você não vê excelência financeira através dessas palavras. Okay, that doesn't mean you can't have that. Não significa que você não possa ter, Okay, but it cannot be our focus mas não pode ser o nosso foco. because it's not the focus of the New Testament. Porque não é o foco no Novo Testamento. When you get in and you study what the Bible actually says, you cannot come to that conclusion, the things that you're seeing on TV. Quando você vai estudar as coisas que a gente vê no Novo Testamento, não dá para chegar a essa conclusão como a gente vê na TV. Okay, so next week we're going to talk about curses. Então, próxima semana a gente vai falar sobre maldições. It's going to be fun. Vai ser legal. Okay, and we're going to see there's a lot of weird ideas in this culture, A man. gente vai ver que tem muita ideia estranha na cultura. I'll be honest, I never in my life thought about curses until I came to Brazil. Eu vou ser honesto, eu nunca na minha vida pensei em maldições até chegar no Brasil. I never even thought about blessings. Eu nunca nem tinha pensado em bênçãos. Okay, but I came here and it's like, whoa, blessing, curses. E aí eu cheguei aqui e era tipo, cara, bênçãos, maldições. Okay, it's not biblical, it's cultural. Não é bíblico, é cultural. Remember, where the culture and the Bible contradict, the culture is always wrong. Então lembre que quando a Bíblia e a cultura se contradizem, a cultura está sempre errada. Okay, well, now what we're going to do is we're going to speak well of God. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai falar bem de Deus. Okay, we're going to worship Him Nós vamos adorá-lo, because He is worthy of praise. porque ele é digno de louvor. And we're going to have communion E nós vamos ter a ceia in the back. lá atrás. Whenever you're ready, you go back and you get the elements Quando você estiver pronto, você vai lá atrás e toma os elementos. and you remember the body and the blood of Jesus. E aí, então lembra o corpo e o sangue de Jesus. But let's stand, let's worship the Lord. Então vamos levantar e adorar o Senhor.